Eu sou o Cup. E eu sou a Bri, esse é o nosso podcast Mais Que Amigas. E hoje, colega querida, ó, gente, minha tacinha aqui, ó, finge que tá lotada de vinho pra vocês, entendeu? Porque Já bebeu tudo. já tomei o que eu tinha que tomar aqui. E hoje a gente vai estar conversando sobre os nossos corações. O que há aqui dentro do nosso peitinho. Como estamos, assim, pensando sobre isso. Qual é esse momento que estamos vivendo. Então vai ser uma conversa de amigas onde a gente vai convidar vocês a estar dentro do nosso mundinho, aproveitando tudo isso. Importante lembrar de você avaliar, se inscrever aonde você estiver assistindo ou ouvindo o nosso podcast. E lembrar também que nós temos um Apoia-se, onde vocês podem nos ajudar diretamente a continuar esse projeto e também ter acesso antecipado aos episódios que a gente está produzindo. Você tá pronta, tudo aí na amiga? descrição, gente. Ai, amiga, eu tô pronta. Mas e você, amiga? Como é que tá o seu coração? Amiga, pra ser sincera, não tá, sabe? Eu tenho pensado muito sobre isso nesses últimos anos em relação a isso. Eu fui uma pessoa que eu vivi poucos relacionamentos, mas relacionamentos intensos, entende? Foram experiências aonde morei junto, aonde viajei pra ficar com as pessoas, aonde as pessoas vieram ficar comigo, onde elas passaram por experiências bastante complexas. E eu acho que eu me permiti aprender com todas essas experiências. Bem. Talvez essas experiências me fizeram chegar num processo de talvez maturidade ou de ultra-realidade, aonde essas noções de paixonites, de amorzinho que a gente vê, não me parece ser mais uma realidade tangível, sabe? Faz muitos anos mesmo que eu não me sinto genuinamente apaixonada por ninguém, sabe? Eu tenho uma definição que eu acho que amor e relacionamento, pra mim, não necessariamente mais vai estar envolvendo um sentimento avassalador de carinho, de desejo, de estar com outro indivíduo, mas em uma relação tranquila de troca de cuidado, entende? Que eu acho que pra mim é muito mais importante do que necessariamente eu ter um sentimento avassalador por alguém. E isso, eu tô entendendo o que isso significa pra mim, sabe? No Sim. sentido de me permitir conhecer as pessoas, mas entender se elas se encaixam nessa expectativa de cuidado e de carinho ou não. Porque eu não sei como foi as suas experiências, mas comigo acontece Certo. recorrentemente que os homens me conhecem pela internet. Eu sou caseira, eu não saio de casa. Então eles me conhecem pelos vídeos, eles me conhecem pelas lives. Então eles desenvolvem os seus relacionamentos parasociais e rapidamente estão apaixonados ou me amam. Só que eu não conheço essas pessoas. Eu não amo elas. E elas ficam jogando, eu te amo, eu te adoro, eu sou Fica um apaixonada por monte você. de expectativas que as pessoas criam, né? Já É. chega com você com expectativas. Eu tenho um sentimento muito desconfortável de que eles acham que se eles se envolverem comigo, eles vão se relacionar com a Briana streamer. Não com a Briana streamer e a Briana offline. E que a Briana streamer, ela tá lá apenas na frente da câmera, entende? É diferente as coisas. Recentemente eu tive uma experiência muito estranha com uma pessoa aonde... Ai, amiga, foi tudo horrível. Foi horrível a experiência. Foi horrível a troca com a pessoa. Em todos os sentidos possíveis, foi ruim. E era uma pessoa que o tempo todo ficava... eu te amo, eu te amo. Gastava eu te amo como se fosse uma expiração dele. Só que, se ele ama, puta que pariu. As pessoas que ele odeia, deve ser assim... uma vida infernal, porque a experiência que eu tive com ele é uma experiência assim, eu nunca mais quero ver ele na minha vida. Eu nunca mais quero compartilhar um momento da minha vida sequer com ele. Quanto mais distante eu estava, melhor estava. E cada vez que eu ouvia ele falar, mais eu tinha certeza que aquela era uma pessoa que eu não queria compartilhar mais um minuto da minha vida, sabe? Meu Deus! Então, Mas... é complicado, amiga, é complicado. amiga. Mas uma coisa que eu fico muito impressionada de que acontece
aconteceu com você e que acontece com muitas pessoas. Felizmente, nunca aconteceu comigo e tomara que nunca aconteça essa coisa de relacionamentos muito rápido irem para um lugar de um ódio, de uma coisa tipo, não quero te ver nunca mais e etc. Assim, eu pra ser sincera, amiga, eu nunca tive um relacionamento que foi pra ódio. Eu não tenho ódio por ninguém. É só, tipo assim, eu conheço, eu tive aquela experiência com aquela pessoa, é uma experiência que eu não quero repetir na minha vida, mas eu não guardo rancor. Uma desconexão. Sabe, eu não guardo rancor, eu não guardo, tipo, seu lixo, homem de merda, ou coisa do tipo. É só uma pessoa, tipo assim, nossa, nada a ver. O que a gente passou, nada a ver. Tanto que eu tenho um ex meu que volta e meia manda mensagem. E se manda mensagem, às vezes eu respondo quando é alguma coisa que tem nexo. Porque eu realmente não guardo rancor pra Você eles. tem algum ex que você tem alguma coisa ainda? Tipo uma Amizade, não. amizade? Não Em tenho. algum nível? Não, eu tenho um ex que é colega, que às vezes a gente esporadicamente conversa, mas não foi, pra ser sincera, não foi, não se desenvolveu a amizade além disso, não funcionou. Eu acho que parte de mim ainda tem um sentimentozinho das experiências que foram vividas, que não Sei. foram boas. Hum, E então, pra mim, fica difícil só ficar tipo, ai, friends, entende? aham. Mais que ex, Friends, não. Não dá. Mais que esse. Friends. Eu tenho algumas Ex-friends. perguntas, porque daqui a pouco eu pulo pra mim. Mas é que eu Tá. ainda tô interessada nas Vai, suas experiências. pergunta! Vocês têm. Pergunta! Você tem ideia de número de relacionamentos que você teve? Você consegue dar um número? Olha, Ou eu acho que eu entra consigo naquele. sim, amiga. Relacionamento de verdade, sim, eu consigo. Eu acho que eu tive. Ó, eu tive o meu primeiro, depois veio esse, aí depois teve esse. Uhum, Eu acho que, tipo assim, uhum, relacionamento de verdade foram 4. De, tipo assim, estamos se relacionando, vamos se ver, se vimos, uhum. moramos juntos, passamos tempo juntos. Foram 4 relacionamentos de verdade que eu 4. considero relacionamento. Sim. O restante, às vezes, foi uma ficada mais longa, uma coisa assim, sem muita definição. Então eu Rolezinhos não que considero ia se relacionamento. desenvolver e não chegou. Relacionamento que eu vejo pra mim é tipo assim: estamos em uma relação afetiva, amorosa, e a gente vai Uhum, chamar de namoro. Ponto. tá. Isso é um relacionamento. Agora, pra mim, relacionamento que nunca se viu, relacionamento que sei lá, que ficou em DM do Instagram, isso pra mim não é relacionamento, me desculpa. Não é relacionamento isso pra mim, entendeu? Eu não vou Não. aceitar isso, não. Relacionamento pra mim, ó, sentamos, conversamos, se vimos, concordamos e tem uma aliança no meu dedo. Acabou. Tem aqui, Tem inclusive. que ter, tem que ter. Não adianta Olha ficar aqui. nessa, eu quero relacionamento com você, mas não tem data pra se ver, não sabe quando vai se ver, quando vai acontecer. Por isso que às vezes, tipo assim, tô conversando com uma pessoa e fala assim, a gente vai conseguir se ver no futuro. Ótimo, no futuro a gente vê o que vai dar. Entende? Eu não vou, eu tô numa fase da minha vida onde eu não vivo mais relacionamento web namoro. Não tem mais essa de web namoro pra mim, entendeu? Eu tô vivendo, amiga. Perfeitei Eu o tenho uma acontecimento. real sensação que eu tô morrendo. Eu tô vendo o meu corpo definhar. Eu tô vendo. Não, tô falando sério, amiga. Sabe? Eu tô te Tô falando genuinamente. É acreditando. uma sensação de mortalidade que atingiu a minha vida a partir dos 30 anos, aonde eu tô vendo as marcas do tempo no meu corpo. As varizes, o cansaço, os machucados estranhos, a dor de cabeça estranha. Então eu não tenho mais tempo pra ficar nesse romance de adolescente, de eu gosto de você. Tá, mas você gosta e o que você vai fazer com isso? Você vai vir quando Uhum. que a gente vai se ver? Você mora onde? Como que a gente vai fazer pra ficar junto, se a gente quiser ficar junto? Eu vou ter pra Sim, ir? Você tem casa? Você paga aluguel? Você vai pagar aluguel pra eu ficar aí? Como que vai ser? Entende? Então eu entendo tô nessa completamente. vibe da minha vida. E vamos ver o que vai dar. Mas eu quero saber de você, amiga, porque eu acho que você é Eu. completamente oposto. Eu perguntei isso também de relacionamentos passados aí agora também, porque, tipo, o relacionamento que eu estou vivendo hoje é o meu segundo relacionamento. E o meu Uhum. primeiro relacionamento, respondendo as mesmas perguntas que eu fiz pra você, por exemplo, é, eu terminei
super tranquilo com meu ex, De boas. mas ao mesmo tempo eu perdi todo o contato com ele. Eu tenho curiosidade, na minha cabeça a gente ainda é amigos, mas eu sinto que a gente perdeu o contexto Perde de, de a motivação ali da interação, né? é, e ainda mais que era um web namoro também, que não conseguimos deixar de ser um web namoro, né? No meu caso, eu posso falar um pouquinho mais detalhadamente porque foi só um, né? Não foi você que nem teve vários aí. O nosso relacionamento, ele foi majoritariamente um web namoro. Uhum. Basicamente, nunca deixou de ser. A gente se conheceu pessoalmente. A gente estudou junto ali, quando a gente estava fazendo cursinho para vestibular. E Só não que rolou aí banheirão nessa época. não rolou Tá. banheirão, nada. Eu sou a garota transpura, né? Eu sou a casta. Ela é Nada tinha pura, acontecido. gente. Eu sou a depravada do grupo, é verdade. Como meu Ai, tio falou, eu sou uma ah, galinha. Entendeu? Porque eu sempre tô com macho diferente. Só porque eu pego casado, nada de ver. pois é, eu nunca foi a minha situação. Nesse aí que foi o meu primeiro, eu tava lá nos meus 21, 22 anos. Eu fui fazer faculdade e aí eu me mudei de cidade. E aí, enquanto a gente continuou conversando, à distância, a gente chegou e conversou assim: nossa, isso aqui que a gente tem. Sabe, a gente podia funcionar. Eu gosto de você e ele também gostava de mim. Só que a gente já começou um relacionamento de uma forma que a gente não tinha nenhuma perspectiva de que ele iria ser duradouro. Tá. Porque meus planos naquele momento era terminar minha faculdade e não era de ficar onde eu tava, que era Aracaju, e também não era de ir para onde a cidade de onde ele morava, que também não Uhum. era a cidade, minha cidade natal, entendeu? Era uma Sim. terceira cidade. Eu não tinha nenhum plano de ir para lá. E ele também ainda estava descobrindo a vida dele, o que que ele ia fazer, onde que ele ia estudar, o que que ele ia fazer depois. Então, porque essas coisas eram muito incertas, a gente chegou e falou assim: nós vamos permitir nós explorarmos nossos sentimentos da forma que dá para explorar aqui agora. No momento que isso parar de fazer sentido, a gente para. Se em algum momento a gente perceber que pode se tornar um relacionamento pra vida, a gente desenvolve. Sim. Mas, tipo, então a gente foi um relacionamento que foi um Foi namoro. namoro. Tá Só ótimo. que não se desenvolveu para além depois, e quando acabou já foi uma coisa que, tipo, a gente percebeu que não vai dar pra ser, e a gente só interrompeu, voltou a ser amigo. E também por causa da distância, a gente acabou perdendo o contexto. Uhum. Mas uma coisa que acabou destruindo muito foi a pandemia, porque entrou a pandemia. E a Fica tudo pandemia tão que a gente confuso, já né? tava tentando se encontrar pessoalmente desde a primeira vez que a gente começou a namorar, e E aí aí veio a veio a pandemia. pandemia. A gente só conseguiu se encontrar pessoalmente uma vez durante o nosso relacionamento. E foi um encontro assim de uma tarde. Não foi nenhum tipo assim, consegui passar um final de semana lá. Foi uma tarde. Em que, inclusive, foi quando eu tive o meu primeiro beijo. Ai, que linda, amiga. Mas aí Mas foi só um beijo. foi um beijo, né? E eu acho que também traz um outro contexto. é, Enquanto uma pessoa que vivencia a sexualidade enquanto uma questão muito latente da sua vida, eu acho que isso também modifica até a forma que você se relaciona, né? Dentro do relacionamento. Nesse quesito de que o físico, o contato físico, ele não necessariamente é uma parte que tá fazendo um grande jogo ali, né? Que, tipo assim, é Uhum. um crucial, é uma coisa, tipo, se não tiver, pra mim não rola, entende? Então, eu acho que isso também modifica, né, a forma que você se relaciona com o seu parceiro, como mantém isso vivo, Eu né? acho que modifica bastante, mas eu acho que ele modifica, na minha experiência pessoal de como a sexualidade, que para quem não sabe, eu sou uma pessoa sexual, uma breve explicação de que uma pessoa sexual. Uma pessoa sexual é uma pessoa que não sente atração sexual ou sente atração sexual de uma forma menos intensa ou condicional. Então, que a experiência do ímpeto de quero me relacionar sexualmente com a pessoa, ela acontece de uma forma diferente do que a gente está acostumado a ver nas pessoas à nossa volta. E para mim, ela sempre teve muito atrelada uma chave que precisa virar, que é uma chave que ela precisa de um nível de intimidade, um nível de afeto, para ela poder virar e existir a atração sexual.
né? Eu sou capaz de olhar pra uma pessoa e achar ela esteticamente sexy, mas eu não tenho o desejo de ter algo ali com ela, por mais que ela possa ser, sei lá, pensar numa pessoa mais bonita que a Urias, porque pra mim a Urias é a mulher mais bonita que tem. É bonita mesmo, né, gente? Como pode? Eu olhei pra elas e eu falei assim, eu quero essa beleza, eu quero ter eu quero ter, sabe? Eu quero isso. Perfeita. Eu já vi ela pessoalmente, eu confirmo, ela é realmente gostosíssima, lindíssima. Que artista maravilhosa. Amo. E aí, pra mim, eu preciso existir isso, né? Uma coisa que vem assim antes. Então, pro relacionamento, ele tá muito nesse quesito do antes. Nesse primeiro relacionamento que eu tive com este boy, que foi mais à distância, eu não tive a oportunidade de explorar isso muito por causa da distância, né? Então, tipo, eu sentia que tinha uma chave ali que tava, tipo assim, quase no. Tava virando. Mas Uhum. porque a gente tava à distância, a gente não teve nenhuma oportunidade de se ver. E, tipo, acho que foi o primeiro relacionamento pra nós dois. Então, tipo assim, a gente também não tinha muita confiança de fazer qualquer coisa pela internet, por exemplo. Entendi. Um canchiscan. E já não era o mais, por exemplo, já não era a coisa mais importante pra mim, porque pra mim realmente não é um elemento mais relevante. E Sim. pra ele, como ele também não tinha explorado essa parte dele ainda, também não era, por mais que ele não é uma pessoa sexual, pelo Uhum. menos não que eu saiba até hoje. Mas aí, por exemplo, nesse meu relacionamento hoje que eu vivo, o sexo ele existe bastante lá, de uma forma Como bem treta! babadeira. E porque essa chave virou, tanto que eu conheci uma nova versão de mim, que eu não tinha conhecido antes, porque eu nunca tive a oportunidade de experienciar a atração sexual dessa forma, com ninguém Uhum. antes. Por que é tão complicado pra mim essa chave virar? Uhum. Entende? Sim, faz sentido. Eu acho que é legal você compartilhar isso, porque muitas vezes as pessoas acham, né, que porque a pessoa tá dentro do espectro da sexualidade, ou se identifica enquanto assexual, que o sexo não é uma realidade, que não funciona, que não gosta de sexo, que não faz sexo. Tem essas estigmas relacionadas às coisas, porque eu acho que as pessoas, elas pegam muitas definições simplistas e categorizam todo mundo daquele grupo como X. Eu acho que é legal você compartilhar esse aspecto de como a romanticidade, a sexualidade se desenvolve de uma forma tão específica pra você e que agora, mesmo morando em continentes diferentes, vocês conseguem manter o relacionamento vivo, vocês conseguem manter a sexualidade viva também, sabe? E eu acho que isso é muito legal, isso é maravilhoso, sabe? Tem que explorar mesmo. E às vezes, né, gente, como a Xuxa já diz, não há homem pra mim no Brasil. E a Cup acaba sendo um exemplo maravilhoso disso. Pra mim, não. Vocês veem que realmente não teve homem pra mim no Brasil. Encontrei um na Alemanha. Mas, amiga, uma coisa que você tava falando das suas experiências, eu confirmo com as minhas experiências também. E que não só com minhas experiências, mas com as minhas experiências de percepção do mundo. Porque eu sinto que se hoje, de alguma forma, eu conseguir chegar a ser uma pessoa responsável, assim, afetivamente, ou conseguir desenvolver um relacionamento que eu tenho orgulho de estar, que eu julgo ser um relacionamento muito saudável, que eu quero levar pra vida toda, não foi porque eu tive várias experiências de relacionamento, como você pode ver, mas foi porque eu observei muito os relacionamentos ao meu redor. Isso E é aí eu legal. vi muitas pessoas que entravam em relacionamentos e não conversavam sobre os seus limites, sobre o que elas queriam daquilo, sobre para onde elas queriam levar, sabe? Essa coisa do que você tava falando de tipo, onde é que você quer ir com isso, sabe? Vai ficar só no, ai, que bonitinha, você é linda, não sei o que lá. Pra onde é que você quer levar esse relacionamento e tudo Uhum. mais, entendeu? E é uma coisa que eu tive muita clareza no relacionamento que eu vivo hoje. Olha que bom. Porque no meu relacionamento passado foi um relacionamento que não foi um relacionamento com visão pra ser uma coisa duradoura mesmo. Sim. Então tá tudo bem que ele acabou e foi tranquilo. Mas eu também tinha dito pra mim depois desse relacionamento, falei, tá, foi bom, aprendi, mas o próximo eu quero que seja um relacionamento pra vida, né? Tanto Vida. que eu já tava assim, não sei se funciona um relacionamento à distância. Mas aí, quando eu conheci o meu querido,
percebi muito rápido que, tipo, a gente precisa realmente conversar aqui sobre pra onde é que vai. Logo nos primeiros meses, a gente já tava conversando o que a gente quer tirar desse relacionamento. Se é uma coisa que a gente vai levar pra vida toda, e se ele vai levar pra vida toda por ser um relacionamento à distância, eu vou pra lá, ele vem pra cá, o que vai acontecer? Porque eu acho que é isso que falta muito dos relacionamentos. À distância, mas também em todos os relacionamentos, que é das pessoas conversarem e terem clareza de o que elas querem tirar desse relacionamento. Qual é o seu objetivo com o relacionamento? Uma Você comunicação busca... clara, né, amiga? Tipo assim, como é que você é? Isso aqui faz sentido pra mim? Você pensa em casamento? Você pensa em ter filhos? Não precisa ser no primeiro date, gente. Mas assim, você precisa ter essa conversa em algum momento. Eu acho que, tipo, se você tá se envolvendo com uma pessoa aonde você tá vendo que tá se desenvolvendo uma coisa que é para além da ficada, eu acho que são, tipo, sabe, é você definir quais são os objetivos com aquela relação, sabe? Se você é uma pessoa que quer casar, que quer ter uma vida duradoura, se você não define que isso é um limite ou é algo que você almeja alcançar, como a pessoa você vai saber se aquela pessoa se encaixa no que você almeja? Porque se você não tem nada que você almeja, qualquer coisa presta. Entende? Então, se você não tem nenhum desejo, se você não tem nenhuma ambição com o quesito relacionamento, qualquer coisa faz sentido. Mas se você tem esses objetivos, não, eu quero desenvolver um relacionamento, quero viver com uma pessoa, quero construir uma vida com essa pessoa, você tem que ver se a pessoa que você tá desenvolvendo um romancezinho, um flerte, tem um interesse parecido por perto. E eu acho que é super importante pontuar isso. E eu acho que não existe, de fato, uma pessoa que não tenha esse interesse. Eu acho que existem pessoas que não conheçam ou não refletiram sobre isso. Porque a forma com que eu julgo é que a gente tem no nosso senso comum etapas de vida, que o relacionamento está dentro dessa etapa de vida, que é meio que a rota padrão. E isso vem para o relacionamento também. Tem meio que o relacionamento padrão. De como é que deve ser um relacionamento, o que ele deve ser e que personagem você tem que cumprir ali dentro desse relacionamento. E se você não reflete sobre si mesma, sabe, sozinha, fora de um relacionamento, se possível, se você não reflete sobre qual é o tipo de relacionamento que você sente que faria sentido pra você, que te faria bem, muitas vezes você vai estar meio que correndo atrás de um desses relacionamentos padrão e não faz, que é um relacionamento que não vai fazer sentido pra você. E eu falo isso muito também com a experiência de vida de uma pessoa sexual que conhece muitas outras pessoas assexuais que tentam se encaixar em formatos de relacionamento que não vão nunca fazer sentido pra elas, porque elas têm uma peculiaridade ali específica na forma com que elas querem que certas coisas como o sexo funcionem dentro de um relacionamento saudável para elas. Se elas não refletem sobre isso, elas vão cair em relacionamentos em que elas não percebem que elas estão se forçando a se encaixar em um relacionamento e que em algum momento essa bomba vai explodir. É horrível. E eu trago minha experiência pessoal, gente. Eu já vivi um relacionamento onde a criatura... onde a criatura... usava até uma desculpa de talvez uma possibilidade de uma sexualidade pra não ter qualquer contato íntimo comigo. Gente, olha, eu tenho vontade de chorar quando eu penso que eu me permiti viver aquela experiência, porque eu entendo também que foi por um processo de muita carência, sabe? Eu tava muito carente, eu tava desesperada por me sentir cuidada, por me sentir apreciada. E aí, a primeira pessoa que eu me apaixonei, eu falei assim, porra, eu vou te levar como objetivo de construção de vida. Era o que eu tinha na minha cabeça. Então, se eu tava com uma pessoa que eu tinha o objetivo de passar o resto da minha vida com ela, tá tudo bem pra mim. Esperar o tempo que for pra poder ter algum contato com ela. Só que aí, quando eu descobri que, tipo assim, 2 semanas antes de ele começar a ficar comigo, ele tava comendo cu de calcinha de macho casado e tava funcionando tudo bem, o problema foi só comigo, e que ele tava ficando com outros viados mesmo comigo,
Aí eu percebi que a questão não era uma sexualidade, era um problema de A sexualidade comunicação. tá muito seletiva. Muito seletiva demais, porra, sabe? Mas aí isso me permitiu também aprender um pouco de que eu não posso encaixar as pessoas na expectativa do que ela pode se tornar um dia. A pessoa é o que ela tá me entregando agora. Eu não posso viver um relacionamento no que ela pode vir a ser um dia. Porque o que existe é o aqui e agora. E quem ela é a pessoa que eu tô me relacionando. Então, isso me ajudou a amadurecer. Eu acho que a gente tem essa coisa de aprender, que eu olho para toda a experiência que eu tive, por mais que tenha sido dolorosa, como uma oportunidade de aprendizado. Então, se eu aprendi algo com aquela experiência, mesmo que seja dolorosa, até de lembrar dela, eu não tenho sentimento assim de, eu me arrependo tanto de ter vivido aquilo. Não, que bom. Eu vivi aquela experiência e eu me tornei uma pessoa melhor depois dessa experiência. Porque eu acho que eu não vou mais me colocar nos mesmos parâmetros, porque hoje eu já sou muito mais atenta a todos os sinais que é me dado logo no início. Entende? Eu não fico querendo que a pessoa se encaixe na expectativa de um parceiro que eu gostaria de ter. Ou a pessoa é aquele parceiro que eu quero ter, ou a pessoa não é aquele parceiro que eu quero ter. Uhum. Faz sentido pra você? Eu acho que faz todo sentido. Eu acho que é um desenvolvimento que a gente precisa ter. Só que muitas pessoas demoram muito pra ter. E eu acho muito triste, assim, porque eu vejo muitos amigos que estão em relacionamentos em que elas claramente, no meu ponto de vista, não tiveram esse processo de reflexão e de autoconhecimento. Às vezes, gente, é uma coisa que não importa se você tá lá, você tem intimidade com a pessoa e você fala pra essa pessoa, se ela não se permite refletir sobre essas coisas, ela não vai chegar a essas conclusões, sabe? Não Eu vejo vai. gente que tá muito claramente em relacionamentos que não fazem sentido nenhum pra elas, e elas ainda estão lá, porque seja por medo de ficar sozinha, É um medo seja real. uma carência, sabe? Seja por uma sensação de que é a próxima etapa, que ela precisa estar no relacionamento, porque tem muita gente que. Tem muita essa coisa também de tipo assim: se você. A partir de certa idade, se você não tivesse relacionamento, você vai ficar pra titia, né? Você tá fazendo Sim. algo errado. E por que fulano aqui não tem namorado ainda, hein? Sabe? Quando a pessoa tá com essa mentalidade assim, é a maior chance de você entrar num relacionamento lixo. Sim, concordo. Eu acho que porque é aquilo que eu te falei, amiga. Quando você não tem parâmetros, qualquer coisa que vem vai ser festa, entende? Tá bom. É. E eu acho que é muito importante, eu acho que essa questão do autoconhecimento, eu acho que as pessoas elas pensam mais no relacionamento como um status social e de suprir necessidades, no quesito de carência de carinho, carência de sexo, do que realmente compreender que, porra, são duas pessoas, dois seres humanos que estão se relacionando com o objetivo de alguma coisa, entende? Uhum. Mas tem que entender o objetivo daquela relação. É troca afetiva? Legal. É sem comprometimento? Legal, tá ótimo. Mas tem essa consciência do que você tá se envolvendo e do que você tá disposta a viver ou não. Porque que nem, por exemplo, eu lembro no último relacionamento que eu tive, no último relacionamento de verdade, de que estamos namorando, compartilhamos publicamente que estamos namorando, nossas famílias sabem que estamos nos relacionando e tal. Eu terminei aquele relacionamento com o objetivo de entrar num relacionamento sério comigo mesma. Entender mais os meus sentimentos, refletir melhor sobre as coisas que eu queria, aonde eu queria chegar, qual eram os objetivos que eu queria na minha vida e dedicar a maior parte da minha energia para o meu trabalho. Porque eu percebia que eu gastava muita energia mental pensando em relacionamento, mais do que eu gostaria que era pensar no meu trabalho. E aí, um pouco tempo depois, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas interessantes e pessoas legais, mas eu não estava aberta a viver um relacionamento. Eu não queria entrar numa relação, porque eu ainda estava num processo
de me descobrir, de se relacionar comigo mesma. Por mais que eu estivesse disposta a compartilhar bons momentos de afetividade e de carinho um com o outro. Mas Uhum. a outra pessoa também não compreendeu isso. E aí isso acabou gerando atritos, gerou afastamentos. Então acho que é importante você não apenas compreender o que você quer, mas encontrar formas de ter uma comunicação clara, que a gente já falou sobre isso, de Uhum. comunicar, ó, eu quero isso, eu não quero isso. Pra mim, eu sempre falo, relacionamento é uma conversa constante que nunca acaba, mas que precisa existir, Sim. porque são duas pessoas ou mais, né? Pode ser o formato que for, mas em todas as pessoas envolvidas precisa ter uma conversa ativa ali de o que está acontecendo, o que faz sentido para aquelas pessoas, para onde estamos indo, para onde não vamos, quais são os seus limites, quais são os meus limites, seja qual for o contexto. Se é sobre sexo, se é sobre casamento, se é sobre morar juntos ou não morar juntos, se é sobre trabalho, se é sobre tempo, se é sobre toque, todos esses elementos. Se não for conversado, em algum momento ali vai ter abertura para dar problema. E no momento que você aprende que tudo isso pode ser solucionado ou pode ser descoberto, porque às vezes as pessoas simplesmente não encaixam e tá tudo Sim. bem, Sim. sabe? Mas é na conversa que você também vai descobrir isso, por isso que É. podem ser descobertas. Se você chega nesse momento, é aí que eu acredito que você vai viver relacionamentos que vão realmente mudar sua vida. Podem mudar sua vida. Que eu não acho que tem que ser um objetivo também, sabe? Eu mesma nunca estive procurando por um relacionamento. O meu namorado, eu encontrei por acaso. Ele também me encontrou por acaso, sabe? Ele também estava numa etapa da vida que ele já tinha passado por vários relacionamentos e ele não acreditava que ele ia encontrar um relacionamento. E aí a gente se Nossa. encontrou. Ele é muito mais velho que você? Ele é 4 anos mais velho. Então eu Ai. tenho Nossa, ele é um 28. cachorro, então. Quantos relacionamentos ele teve? Você tem 18 anos, Cup. Que papo é esse? 18? Ai, amiga, eu sou Gen Z, mas não tanto. Eu sou Fala aí, Gen Z, mas não você tanto. descreveu ele Não como Gen se fosse Y. um 45 anos. Passou por 3 casamentos, 7 namoros, 25 amantes. E agora encontrou a felicidade Mas na não binária. Mas você tem menos que ele e você também chegou no momento aí que você tá por si, né? Você é o foco. Ele também tava É. nessa fase. Ah, O tá, foco entendi. dele era tipo assim, é ele e o trabalho. Entendeu? Entendi. Ele tinha passado por relacionamentos e ele tinha falado assim: não vou buscar um relacionamento. Vou Entendi. focar completamente em mim e no meu trabalho. Só que ele me Sim. encontrou. E aí, Ups. pra gente, foi uma coisa que percebeu muito que deu muito certo, sabe? A gente não tentou, só aconteceu. E eu falo isso que foi uma sorte. Mas foi uma sorte a gente se encontrar, mas foi a gente ter essa coisa de conversar, de dialogar, que permitiu que a gente descobrisse que isso realmente fazia sentido pra gente e desenvolver um relacionamento que fizesse sentido pra gente, Ai, sabe? E ter uhum. essas percepções. Que bom. Ficar atento às red flags. Já virou um pouquinho um kit de conselhos, né? Acho que Uhum. o episódio todo. Mas ficar atento a red flags ou a green flags, sabe? Uma grande green flag, pra mim, dele, por exemplo, foi não só o fato de que ele sempre foi muito compreensível, sendo um homem que não é assexual, né? Uma pessoa alossexual. É sempre de ter completa paciência de o que o sexo é pra mim, de o que a gente ia fazer com isso, de esperar o meu momento, porque além de assexual, eu era virgem, né? Como eu falei, como eu falei, eu perdi o meu bebê aos 22 anos por ali, e a minha virgindade foi ainda depois. Então, essa paciência, mas outra, sabe uma green flag, amiga, que pra mim foi muito significativa também e que é pra nós LGBTs? Ele é um Ponte. homem bissexual. Uhum. Só que ele nunca tinha ele não era
tinha falado sobre isso com ninguém da família dele até hoje, sabe? Ele Sim. só teve relacionamentos com mulheres antes de mim. E aí, no momento que a gente conversando ali, a gente percebeu que a gente tava num relacionamento sério, sabe? Isso aqui é um namoro mesmo. 2 dias depois, ele ligou pros 2 pais dele e falou que, Ai, que falou que ele era lindo! bissexual. Ele falou que estava num relacionamento com uma pessoa não binária brasileira. Olha que fofo. Falou sobre mim e falou dos planos, sabe? E não foi uma coisa que eu falei pra ele falar. Não foi nenhum assunto que eu entrei em contato. Foi assim, no momento que a gente definiu que é um namoro. Ele fez isso por conta própria. E ele veio falando e falou pra mim, palavras dele assim. Ele não conseguiria imaginar estar num relacionamento e não me apresentar completamente da forma com que eu sou, sabe? Lindo. Não tenho nenhum momento isso como um segredo ou uma coisa à parte, sabe? Ai, que fofo, Então, amiga. Ele é muito fofo, ele é muito lindo, muito fofo. Só de ter a sua aprovação, eu sei que ele é uma pessoa maravilhosa. E eu acho que isso é uma super green flag mesmo, sabe? Pausa rapidinha no papo para falar com você que já quis começar a cuidar da pele, mas olhou para essa grande quantidade de produtos que tem por aí e pensou: eu não faço ideia de por onde começar. E assim, Bri, eu já fui essa pessoa, mas e se eu te contar que é muito mais simples do que se parece? Gata, quando eu descobri que eu não precisava de comprar tudo que eu via pela frente pra poder ter uma pele saudável, minha vida mudou. É só entender cada etapa do processo de cuidar da própria pele e o que melhor se encaixa na própria vida. E, dentro da linha da Sora, nossa parceira aqui do Mais Que Amigas, esses 3 produtos cumprem funções básicas que vão te ajudar a montar essa rotina. Primeiro é o sabonete facial ATX tranexâmico. Ele é o passo da limpeza, ajuda a limpar a pele, controlar a oleosidade e com o uso contínuo também auxilia na aparência de texturas e manchas na pele. E depois vem o creme hidratante facial hialurônico. Esse é o passo da hidratação. Não tem como errar, gente, porque é aquela hidratação gostosa, o conforto na sua pele, ajudando a manter aquele viço bonito o dia todo. E fechando a rotina da noite entre o Serum Facial Retinol B3A. Este é um produto de tratamento. Durante a noite ele ajuda na renovação da pele, suavizando linhas finas e também auxiliando na textura com o uso contínuo. E vale lembrar, né, amiga, que skincare não é magia. Você tem que ter dedicação e rotina de fazer pelo menos um pouquinho todos os dias. Porque quando os produtos são baseados em evidência científica real que eles funcionam, os resultados vão se mostrar pra você a longo prazo e a sua pele vai agradecer. E uma dica importante, durante o dia, nunca deixe de usar o protetor solar. Se você quiser conhecer melhor os produtos da Sora, é só acessar o site. Você também pode usar o cupom Mais Que Amigas para 10% de desconto na sua compra. O QR Code está na tela e o link também está na descrição. E agora sim, vamos voltar para o papo. Eu acho que um dos pontos que eu trago, até talvez comigo mesma, quando eu penso em me envolver com as pessoas ou viver relacionamento, você conversando, eu acho que uma das coisas que tem me barrado muito, inclusive, de viver relacionamentos, é que... como, assim, é o sentido de que eu não estou com disposição de lidar com a transfobia que a pessoa vai enfrentar ao se relacionar comigo. Você entende? Porque vai ter problemas, principalmente se, vamos dizer assim, se é um cara heterossexual. Eu acho que pra mim é mais tranquilo até quando o cara é bissexual, assumido já teve relacionamentos e tal, porque já tá meio no processo ali, entende? Então se aparecer com uma não binária de 2 metros, não vai ser um choque, não vai ser um drama, não vai ser nada disso. Mas assim, se é um cara heterossexual, eu já fico assim, não tô afim, porque é todo um drama que eles não têm noção do que é passar por isso. E aí eu vou ter que ficar fazendo um trabalho de suporte emocional pra ele poder contar pra família, pra ele aguentar as piadas, os comentários e as coisas. E aí, só de pensar nisso já não me faz querer ver um relacionamento. Porque eu não tenho saúde mental nem pra cuidar de mim, eu não tenho pra cuidar de outra pessoa também não. Entende o processo? Entende a dinâmica? Então acho que entra muito nisso, de que talvez a minha red flag seja homem heterossexual cisgênero. Então, já fica ali uma red flag pra mim, especificamente, porque eu sei que é uma pessoa que ela não tem noção do que é viver sobre o olhar do julgamento alheio, sobre a sua identidade, sobre a sua sexualidade. E
E que ele vai estar vivendo isso a partir do momento que ele se envolve com uma pessoa não binária, sabe? Uma pessoa trans não binária, que não tem como passar despercebido como eu. Entende? Então eu já fico assim. Mesma coisa pra mim. As pessoas, quando elas entram num relacionamento, elas sempre importam problemas que a outra pessoa tem. No caso de pessoas LGBTs, no caso de pessoas trans, elas vão importar a transfobia, sabe? Elas vão viver reflexos da transfobia. Sim. Que, a depender do nível de conhecimento que você tem sobre esses assuntos, vão ser coisas que você nunca nem imaginou que você viveria, né? Ter que apresentar para a família, ter que viver com os olhares de outras pessoas sobre a pessoa com quem você está se relacionando, etc. E essa pessoa ela tem que estar preparada. Sim. E se ela não estiver preparada, cria justamente isso. Entendeu? Olha, é um negócio assim que assim, isso me pega, entende? Me pega muito esse aspecto de se envolver com uma pessoa cis heterossexual exatamente pelo peso social de se envolver com uma pessoa trans, que ela não tem noção do que é. É por isso que a busca por pessoas trans no sigilo, escondido, é tão grande. Porque eles, por mais que eles tenham um desejo de explorar um corpo de peito e pau, eles querem poder explorar aquele corpo sem ter um julgamento social, porque eles sabem que não vão aguentar a pressão social sobre si mesmos, sobre suas identidades, sobre a sua sexualidade, entende? E aí eu acho que é por isso que o meio do pornô de pessoas trans continua popular no Brasil. A prostituição continua sendo uma área que bomba, que tem muito dinheiro, que tá sempre trazendo novas meninas e etc. Porque é esse local aonde homens cisgêneros heterossexuais se sentem confortável de estar explorando seus desejos e suas romanticidades, entende? E isso é uma coisa que me pega muito nesse ponto, sabe? Eu já tive várias experiências negativas em relação a isso, sabe? Dos parentes dos meus parceiros estarem falando coisas horríveis, dos pais dos meus parceiros estarem falando coisas horríveis pra ele também. E eu lembro como me afetou durante o processo. Isso também. E aí, reforça pra eu mesma de que eu não gostaria de estar vivendo isso de novo. É aquela coisa de você entender o que você quer, o que você tá disposta e o que você não tá disposta a viver. Eu não gostaria de estar vivendo isso de novo. Entende? Então, se é uma pessoa que, vamos dizer, sei lá, é muito conectado com os pais delas, e os pais delas já são preconceituosos, ela não sabe viver sem a aprovação dos pais ou coisa desse tipo, já é uma pessoa que eu não vou querer nem vou querer estar desenvolvendo, porque não tenho disposição de saúde mental pra estar me relacionando com alguém assim, entende? Entendo completamente, amiga. Aí fica aí meu red flag. É um red flagzão. E é um red flag muito consciente que eu vejo que muitas pessoas trans, por mais óbvio que seja, acabam deixando isso de lado e tentando viver relacionamento com pessoas que claramente estão nesse espaço de não estarem preparadas para viver um relacionamento com ela e de importar mesmo esses problemas da transfobia, relacionados à transfobia, que vai viver com ela e com a família e com a sociedade e etc. Por isso que justamente quando isso aconteceu e vários outros exemplos que eu tive já no início do meu relacionamento que fez perceber que por mais que meu namorado tá tendo o primeiro relacionamento dele com uma pessoa que não é uma mulher, com uma pessoa que é uma pessoa não binária, e que também é muito visivelmente não binária, né? Porque eu não sou... eu posso ter uma leitura... Eu posso ter uma leitura que muitas vezes passa pela masculina, sim. Mas assim, eu não sou de nenhuma forma aquela pessoa que chega num lugar assim e que tá... boyzinho padrão, né? Sim. Eu tenho muito essa visão, assim. De que quem olha fala, ih, é viado. Babona, não sei o que lá. É uma bichona, seja lá o que passa na cabeça. Gente, chegando nos ambientes. Não passamos despercebidos como um cisinho aqui, tranquilo. É visível que alguma coisa tem ali.
Alguma exatamente o coisa que, tem. as pessoas até não Pode sabem ficar na definir. dúvida. Mas elas sabem que tá rolando alguma coisa ali naquela questão. E eu acho que o fato de ele ter o ímpeto de falar, e, ó, é assim que vai ser, esse é o babado, e aí, como que vai ser o rolê? É. Dá uma Assim, segurança, assim, tipo, super. foi uma coisa que pra mim foi um grande alívio, porque sempre foi um receio de que eu ter que passar por isso num relacionamento, de ter que ser a pessoa que ensina e ter que ajudar a pessoa a não ter que passar, a lidar com a transfobia, não sei o que lá. E eu aposto que, tipo, até o momento a gente tá vivendo um relacionamento à distância. No momento que deixar de ser à distância, com certeza vai ter alguma situação que passe por isso de algum nível, né? Mas, tipo assim, só de ver que ele já toma a frente de estar. De reconhecer que isso vai acontecer, que isso pode acontecer, e de que ele tá preparado para estar comigo pela forma que eu sou, pela pessoa que eu sou, e não de ficar uma coisa no sigilo, de evitar e de não sei o que, não sei o que, já é uma coisa que já traz pra gente que é uma coisa que todas as pessoas têm que ter no seu relacionamento segurança, sensação de confiança e sensação de que aquele ali é um espaço seguro que você pode ser quem você é sem nenhuma amarra. Concordo plenamente, amiga. Eu acho que essa, querendo ou não, eu acho que é o ponto principal de um relacionamento, sabe? Um espaço seguro pra você ser você mesmo, sem máscaras necessariamente, de ficar se preocupando o tempo todo de estar agradando, de ficar caminhando em ovos, de você não poder viver a sua melhor versão com aquela pessoa. E mesmo se não for sua melhor versão, você poder ser você e ainda assim encontrar mecanismos de vocês funcionarem juntos, de estar, sabe, passando pelas situações de dificuldade juntos e ter essa cumplicidade, ter a segurança que você pode ser você até mesmo quando não é a sua melhor versão, entende? Então, eu acho que é o principal, e eu acho que se vocês que estão assistindo esse episódio até esse momento consegue tirar algo, é isso, sabe? Compreenda quem você é para que você possa entregar exatamente quem você é para o outro. Porque eu acho que a partir do momento que a gente se conhece, a gente também tá mais preparado para conhecer o outro. Conhecer a pessoa que a gente quer estar, conhecer a pessoa que a gente não quer estar, conhecer o que a gente aceita, conhecer o que a gente não aceita, entender o que a gente sente bem, o que a gente não sente bem. E assim você pode viver sua relação. E aí, quem sabe você tem a sorte da Cup, de ganhar na Mega Sena do amor, ou você vai ter a vidinha da Briana, onde você tá construindo um relacionamento consigo mesma, aonde você se sente confortável, mesmo não estando com ninguém. Porque você não precisa de estar infeliz só porque você não tá vivendo um relacionamento, sabe? Eu sou infeliz porque eu tenho depressão, porque eu sou pobre, não porque eu não tenho um relacionamento, são outros fatores. Exatamente, gente. Amiga, você tá certíssima. E é muito dessa coisa ainda mesmo, porque mesmo eu não estando, quando eu não estava no relacionamento que eu tô hoje, que eu tô muito feliz de estar, quando eu também não tava, eu tava super feliz de estar sozinha, sabe? Nunca foi uma questão pra mim de ter a busca por ter alguém que me completa, sabe? Você encontrar uma pessoa e essa pessoa adicionar na vida sua que só tá adicionando a ela, sabe? Não é uma coisa tipo assim, é a parte que me falta, não. É a parte que só adiciona mais ali e faz a sua vida ser, tipo, 3 vezes mais incrível ali e vocês querem compartilhar isso juntos. Aí é outra coisa, sabe? É outra história. E é isso que eu torço para as pessoas que desejam ter um relacionamento, mas também essa sensação de que, tipo, você não precisa ter um relacionamento para ser completo, gente. Você não Amém. precisa. Mas Amém. você também não precisa se encaixar num relacionamento que não vai dar Não, certo, não, gente. não, não. Muitas pessoas pedem, tá? Então, Vamos anotar tudo isso, gente. Esse é um vamos episódio anotar. para vocês salvarem, compartilharem, voltarem a assistir novamente, assistir com as Isso. amigas, sabe? Para refletirem juntas, conversarem juntos sobre isso. Tá no Manda pra aquela amiga que relacionamento? tá num relacionamento meio. Ótimo. Sabe o que é uma coisa esse episódio para ouvir também? Com seus parceiros. Ouça com seus parceiros. Reflitam juntos sobre esses pontos. Eu acho Sim. que pode permitir aí um aprofundamento, um desenvolvimento ainda mais magnífico da relação de vocês,
pra poder continuar acompanhando o nosso podcast Mais Que Amigas aqui nessa conversa deliciosa, né, princesa? E nossas redes sociais aqui do podcast é @maisqueamigascast no Instagram, no TikTok, no YouTube. Segue a gente em todo lugar. E a gente também individualmente é @BrianaNaski, né? Em todas as redes sociais e @ApenasCup em todas as redes sociais. Segue a gente, porque se você gosta da gente aqui, você gosta da gente lá também, então segue. É isso. A gente se vê no nosso próximo vídeo, então, amigo. Nosso próximo episódio de Sim, Mais com Que certeza. Amigas. Beijo, bonecas. Até a próxima.